cidades do interior precisavam ser autossuficientes em imagens, né? Porque a gente tinha muito aquela questão do Rio, São Paulo, na televisão, nas novelas, e aquele estereótipo do Nordeste. Mas as outras cidades, as outras imagens desse grande Brasil, elas eram muito pouco disponíveis para o grande público, né? Meu recorte foi pesquisar o que foi produzido em película cinematográfica. Foi então que eu me deparei com a obra de cineastas como o Ricomo Oldihara, que era um corretor da Companhia de Terras Norte do Paraná, um vendedor exclusivo para japoneses, né? Inclusive os primeiros lotes de terra aqui de Londrina é ele que faz a venda. E ele tinha, além da câmera de fotografar, também uma câmera de filmar. E também, entre outros, também tem o Orlando Vicentini, que fez um filme icônico chamado Londrina 1959, no ano de jubileu de prata de Londrina. Ele utilizou lente cinemascope para fazer esse filme, é um filme em Kodachrome colorido, né? Ele produziu antes disso dois curtas-metragens de ficção, que provavelmente são as duas primeiras ficções aqui do Paraná, né? Cabe um estudo mais profundo para identificar, né, verificar se essa informação ela se confirma, mas o Dr. Orlando Vicentini era um expert. Para mim, ele é o melhor cineasta que a gente já teve do ponto de vista de linguagem, de interesse por estudar cinema e tudo mais, né? Cada um desses cineastas, né, seja o Ricomo Oldihara, seja o Orlando Vicentini, o Lourenço Esquerdo, cada um deles tinha um estilo próprio, né? A primeira coisa que, na minha visão, eles deixam de legado é essa possibilidade, essa oportunidade e esse acreditar que é possível fazer filmes, né? O cinema, ele tem esse poder, assim, de tirar você da sua realidade, né? Você tá ali assistindo um filme por aqueles minutos que você tá ali, você esquece quem você é, né? Deveria ser, né? Você esquece quem você é e você entra numa outra história, que você nunca viu, um personagem, e de certa forma vivencia, tem uma empatia com aquilo, né? Com aquela história. Então eu acho isso fantástico, e até mesmo em questão de mudança social também, assim, sabe? Tipo, eu acho que o cinema tem esse poder também narrativo da gente poder contar as histórias que foram silenciadas ou né? Então eu acho que o cinema tem esse poder de empoderar as pessoas também para contar suas histórias. Mas naquela época era muito um instinto, assim, um desejo de tentar retratar a cidade e que ela dialogasse também com o passado de Londrina que eu tinha visto em filmes como Londrina 59, do Orlando Vicentini, ou nos filmes do Soichiro Mujihara, que é o pioneiro da cidade, que começou a filmar Londrina já em 34, quando Londrina foi filmada. No final dos anos 90, a cena do cinema era muito diferente do que ela é hoje. A gente ainda vivia... Foi uma fase muito de passagem, assim. Que a gente vivia ainda os tempos negros, sabe, assim, do apagão do cinema nacional, que, né, foi caindo, assim, dos anos de ouro ali, da década de 40, 50, 60. Aí vieram as chanchadas e depois as porno-chanchadas. E aí o cinema virou uma coisa, né, que meio que não se fazia. A produção nacional derrapou muito naquela época. E começou a crescer de novo ali nos anos 90, veio a lei do audiovisual e tudo mais. E também a gente entra ali nos anos 90 com uma política muito forte, políticas públicas, né, muito forte de apoio à produção cultural. Então, o próprio Ministério da Cultura começa a lançar uma série de editais públicos. Aqui no âmbito municipal, a gente passa a ter a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, num primeiro momento uma lei que é baseada na renúncia fiscal, né?
aquela lei que você tem um projeto aprovado e você vai junto a empresas e pessoas físicas para captar um valor a partir daí da renúncia do ISS ou do IPTU. Depois a gente tem o PROMIC, já nos anos 2000. Tem ganhado um espaço muito grande. Nós temos produtores de Londrina que fazem produções fora de Londrina, mas que eles ainda assim continuam aqui radicados, porque Londrina ele proporciona um espaço para essas pessoas, para essa produção, e o PROMIC ele traz também essa possibilidade, e isso nos orgulha de poder participar desse processo. Sagacidade foi um processo muito também da gente, porque a gente era um projeto em que todo mundo vinha de vários lugares da cidade, assim, né? Porque a gente ganhava passe de ônibus, então tinha gente de todas as realidades, assim, né? E todo mundo que tinha alguma história, né? A gente podia contar a história de fulano, todo mundo trazia alguma memória de um personagem aqui da cidade. E aí a gente falou, vamos contar essas histórias, vamos contar uma só, vamos falar sobre essas pessoas que transitam mesmo pela cidade, que muitas vezes a gente não sabe quem é, mas traz essa identidade mesmo da cidade, né? A gente não vive sem ver aquela pessoa naquele lugar fazendo, né? Então, essas pessoas que são figuras da cidade, né? Naquele contexto que a gente começou a filmar no início dos anos 2000, eu sentia que tinha uma demanda da população por se criar memória afetiva em relação à cidade por meio dos filmes. Quando teve a estreia do Londrina Desenvolvimentos, que foi o nosso primeiro filme na Kinoarte, na Kinopus, eu lembro que o Ouro Verde estava lotado, assim. Foi julho de 2004, foi desde o festival de música, e eu vi que as pessoas estavam emocionadas também de poder ver locações que elas passavam, às vezes, no dia a dia, ali na tela grande, gerando uma identificação emocional com aqueles lugares. E a gente percebeu também que quando a gente passava os filmes nos festivais, Londrina, que até então não tinha uma produção, né, que ia para festivais, para o circuito, que não era conhecida, passou a ser conhecida, assim, né? Os filmes acabaram meio que consolidando que, sim, é possível fazer cinema em Londrina, contando a nossa história, né? E a partir de uma linguagem que também mescla coisas ficcionais com coisas documentais. Que é o que mais me interessava também, fazer uma espécie de hibridismo, de a partir de coisas reais, para no fundo atingir algo ficcional. Que para mim, no fundo, às vezes você consegue atingir uma verdade estética ficcional tão forte quanto uma verdade objetiva ligada a algo real, assim, né? Eu estava mais em busca das sensações que o público teria diante dos filmes, do que de certezas ou visões mais racionais. Então eram filmes que dialogariam com o público de uma maneira mais sensorial. E eu fiquei muito feliz porque quando os filmes passaram em Londrina os três juntos, teve uma exibição primeira em 2010, deu pra ver que daí a relação com o público foi muito boa, assim. E se você assiste aos filmes, eles quase não têm diálogo, né? São filmes mais silenciosos, mais visuais, assim. Mas eu vi que tinha gente emocionada, chorando com a história do Satori, ou do Haru também. Muita gente falando assim depois pra mim, eu lembrei da minha infância, quando eu morava no sítio, ou na fazenda, nos anos 50, vendo o Haru, que a gente tentou filmar as locações que ele tirava as fotos, né? Então foi incrível, assim, eu acho que a produção da trilogia ao longo desses anos, por uns 5 anos, né, fazendo os 3 curtas, de 2005 a 2010, e a gente conseguiu realmente criar uma relação com a cidade, assim, que acho que daí a comunidade começou a entender que realmente a gente estava conseguindo produzir uma coisa
mais sólida, que ia perdurar e que só tendia a crescer, né? E que estava levando a imagem de Londrina para outros lugares também. A série Na Batalha, ela conta sobre um babado que aconteceu em 2016, se não me engano, na Batalha da Concha. Então, uma coisa que foi escondida, que foi, né, deixada de lado, o audiovisual tá vendo e jogando na cara das pessoas que estão assistindo. E aí tudo isso quem são essas pessoas que estavam ali no momento, como é que é essa cultura, como é que é organizada, quem são as pessoas que estão ali de MC, quem está batalhando, quem é público, quem não é, como é que é esses moradores que estão em volta, como é que é essa relação da polícia com essas pessoas. Eu vim para Londrina, saí do interiorzinho, na esperança de conseguir trabalhar com arte sendo atriz, que é algo que eu sempre gostei desde criança. E aí surgiu a oportunidade de fazer o teste de elenco para fazer a série. E eu fiz com muita esperança, e aí quando eu passei eu fiquei muito pirada, porque tipo, as coisas estavam dando certo, sabe? Eu tava numa pira muito louca na época, que eu não sabia qual rumo eu ia poder seguir, se eu ia continuar realmente focando nas artes, se eu poderia realmente colocar minha vida nisso e trabalhar com isso, ou se eu desistia e ia fazer outra coisa. E aí deu certo, as coisas estavam encaminhadas, eu consegui passar na série, fui aprovada no teste, e pra mim tá sendo uma honra muito grande, eu tô muito grata, pra mim é um trabalho muito incrível. Desde sempre, quando eu comecei a fazer teatro, que foi bem cedo, assim, eu sempre imaginei como seria poder um dia ser destaque em Londrina, ou poder um dia, enfim, produzir algo em Londrina, sendo feito por mim, como seria isso, né? Porque a gente tá em casa, minha mãe tá aqui, minha família tá aqui, e hoje poder viver disso, poder viver da arte aqui em Londrina, poder produzir, poder fazer parte disso, para mim é muito importante. Acho que ainda mais tendo ciência do que o meu corpo representa em Londrina, né, no Paraná. E eu acho muito louco, porque é muito isso que eu falei, como eu nasci em Cambé, mas eu cresci, vivi boa parte das minhas experiências na adolescência, e agora a faculdade aqui em Londrina, é muito legal eu poder olhar e fazer essas cenas e achar dentro de mim, nesse lugar afetivo, uma coisa que de fato eu vivi, sabe? Que de fato eu passei uma noite inteira no Zerão e eu sei qual que é esse sentimento e eu consigo me localizar geograficamente. Eu acho que isso me traz aquele sentimento de nostalgia, aquele sentimento afetivo muito gostoso, assim, que eu acho que pro produto geral, pro que vai se tornar a série, isso é muito importante para quem vê. Porque para quem é de Londrina, olha para esses espaços e fica, caramba, olha, é aquele ali, nossa, é ali no centro, olha, na Zona Sul e tal. Mas para quem não é, isso faz muita diferença. Eu acho que o audiovisual ele tem uma potência muito grande de mostrar realidades, mas também de apagar elas. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande em como isso vai ser trabalhado, sabe? Acredito eu, e vendo todo o processo, e vendo como está acontecendo, vendo tudo, Na Batalha não faz isso, não apaga. Na Batalha joga para o público todas essas realidades, sabe? Dificuldades cotidianas, embates que pessoas sofrem, transfobia, que é o caso, meu caso, né? E o caso da Alana, enfim, dá para ressaltar e mostrar a realidade de muitas pessoas onde, na maioria das vezes, você nem provavelmente saberia que existia na cidade que você mora. Pensando que hoje em dia Londrina tem muitas salas de cinema, a gente tem duas grandes salas fora de shopping, que é o Espaço Vila Rica, que é esse espaço que a gente está maravilhoso, foi criado em 68, fechou em 2001, retomou em 2022, uma programação alternativa muito legal. A gente tem o Ouro Verde, que foi criado em 52, é o cinema mais antigo da cidade em atividade, né?
73 anos, com uma obra arquitetônica também maravilhosa. A gente tem alguns cinemas de shopping que abrem espaço para trazer alguns filmes alternativos. E nesse sentido, eu destaco a programação do Cineflix no Aurora Shopping, e também o Cine Londrina, que foi aberto em janeiro, aqui no Shopping Royal. Eles têm 5 salas e também estão passando filmes brasileiros, alguns filmes europeus. Então tudo isso também para Londrina é muito bom em termos de exibição, e você tem uma diversidade de filmes que o pessoal pode ver. Pra mim sempre fez muito sentido contar histórias de Londrina, porque eu vivi aqui, então tem muita coisa, né? Então até esse retorno pra cá tem um pouco desse desejo de contar as histórias que eu vivi aqui, né? Não necessariamente eu, mas que eu presenciei, que eu vi, que eu ouvi, né? Então eu tenho essa relação que eu gosto muito da cidade e gostaria de contar a história da cidade. O londrinense conhece o cinema que é feito aqui, mas eu acho que ele pode conhecer ainda mais. Então toda vez que a gente tenta difundir mais o nosso cinema, eu sinto quando eu converso com os alunos de escolas públicas, entre 15 e 18 anos, que muitos nem sabem que em Londrina se produz filmes, né? Então, na Quinópolis, nosso caminho atual assim, é tentar promover cada vez mais iniciativas de exibição e também cursos formativos para que uma geração mais nova saiba que em Londrina existem produtoras fazendo filmes e que eles podem também acreditar nesse sonho de fazer cinema. Porque por mais que o digital já tenha se consolidado ao longo dos últimos 20 anos, quando você fala cinema ainda parece algo inalcançável, né? Uma coisa assim muito difícil de você conseguir acessar, onde já poder estar num set e tal. Eu fico muito otimista, estou muito otimista em relação à arte em Londrina, mas é isso, a gente também não pode abaixar a cabeça e negar que isso também não depende só da gente, tem política pública envolvida, tem governo envolvido, então isso depende muito de quem está na gestão agora de Londrina, da Secretaria de Cultura e por aí vai, mas eu acho que independente disso também, bem organizadinho, a gente consegue produzir muita coisa legal aqui. Eu vejo muito potencial, porque é isso, a gente tem apesar de não ter um curso de cinema, a gente tem uma faculdade aqui enorme, tem curso de artes cênicas, audiovisual, jornalismo, isso todo ano produz muita gente interessada em fazer cinema, muita gente criativa, então eu sempre acreditei nesse potencial da cidade, né? É muito emocionante sempre que a gente consegue entregar um resultado, não existe experiência mais única, né? No caso ali do ponto de vista do trabalho com cinema, que o primeiro dia que você está exibindo seu filme para o público, né? Que você está ali na plateia querendo ver como é que as pessoas vão reagir, você, ao mesmo tempo que você quer assumir, porque né, a gente nunca sabe como é que as pessoas vão reagir, mas você também está ali e você quer ver como é que aquilo vai acontecer, né? E como que vai funcionar, se a montagem está funcionando, se a interpretação dos atores está funcionando, se o som está funcionando, enfim, se todo aquele conjunto flui, né? Então, eu já tive a oportunidade de exibir meus filmes no Brasil, em vários estados, até mesmo no exterior, e é muito emocionante, é uma realização. Eu acho que a palavra que simplifica isso é realização, né? Porque é uma dedicação, é um trabalho que você se dedica, e no caso do cinema, normalmente é um trabalho coletivo, né? Plural, do qual todas as pessoas que participam ali, elas influenciam no resultado final, né? Então, estar à frente ou, como produtor, conduzir um grupo a realizar uma obra audiovisual e depois essa obra ganhar telas pelo Brasil, pelo mundo, isso é algo extremamente gratificante e realizador. Olhar também para a pessoa, né? O cuidado.